Inocência, Visconde de Tuné. Adaptação, Ronaldo Antonelli. Ilustração, Francisco Villanchan. Gênero literário, história em quadrinhos. Resumo da obra. O conflito dramático central de Inocência está presente no tema do casamento arranjado, em que uma moça é prometida a um bom partido, escolhido pelo pai, e se apaixona por um forasteiro que está de passagem. Temas principais: inquietações da juventude, diálogos com a sociologia e com a antropologia. Olá! É com muita alegria que apresentamos a você Inocência, de Visconde de Tuné. Você lerá uma adaptação por formato de história em quadrinhos, daquela que é considerada uma das mais famosas obras do romantismo brasileiro. De origem nobre, o Visconde de Tuné foi responsável pela consolidação do chamado regionalismo romântico. Nessa vertente literária, regiões distantes dos grandes centros urbanos são tratadas como dignas de atenção e reconhecimento. Ex-militar e descendente de pintores renomados, Tuné conheceu o sertão brasileiro na expedição militar de Mato Grosso como tenente na Guerra do Paraguai. A experiência também foi responsável pela composição da obra A Retirada da Laguna. Durante a viagem, Tuné registrou impressões sobre lugares, pessoas e hábitos da vida no sertão. O olhar militar, científico e artístico o transformam num dos primeiros sertanistas com sensibilidade poética. Tuné percebia uma carência na unidade nacional, reflexo ainda da luta contra vestígios coloniais. O romance Inocência foi publicado em 1872. Pertence a um período em que a literatura brasileira já ganhava uma consciência madura. A história narrada se passa em 1860, no sertão matogrossense. A maior parte da ação se passa na casa de um médio fazendeiro proprietário de escravos, isolado numa região sertaneja inexplorada. A linguagem em quadrinhos utilizada na obra Inocência permite que temas brasileiros do século XIX sejam apresentados com traços de atualidade, aproximando o leitor do presente e a cultura do passado. Temas como a ordem escravocrata, a ordem patriarcal e o conflito entre as culturas do campo e da cidade ajudam a compreender a realidade brasileira atual. Hábitos e convenções culturais do passado podem ser analisados à luz do momento presente. Os dilemas apresentados na obra continuam atuais e são fundamentais para refletir sobre a diversidade regional e cultural brasileira. Pensar nesse romance significa refletir sobre os tempos e os espaços de nossa experiência cultural. Esta obra é uma adaptação de um clássico da literatura brasileira para o gênero história em quadrinhos. A história em quadrinhos é caracterizada pela riqueza de imagens em quadros, organizados de maneira sequencial e uso de balões e quadros. O clássico ganha corpo com as imagens e torna a história mais próxima da linguagem dos jovens. Quanto ao gênero literário empregado em Inocência, temos um romance adaptado para os quadrinhos. A linguagem em quadrinhos permite que os temas e questões importantes sejam apresentados com objetividade e diálogo entre linguagens. O romance é um gênero literário caracterizado por uma narrativa longa, com vários personagens e núcleos dramáticos. O romance moderno, sobretudo o romântico e o realista naturalista, tende a retratar indivíduos comuns, até mesmo para promover uma maior identificação com o público. Tuné publica suas obras mais marcantes quando nomes como José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo e o jovem Machado de Assis já circulavam como autores conhecidos pelo público metropolitano da época. Por isso, ele pertence ao chamado romantismo tardio. Várias características românticas estão presentes na obra. O amor à primeira vista, o desejo pela morte diante do amor impossível, a luta pela honra, a busca pela redenção na morte por amor. É um traço do nacionalismo romântico o vasto território ainda não explorado, governado a partir de núcleos urbanos separados entre si, nunca juntados. Há um anseio por integração nacional, ligado aos sonhos do projeto romântico de unidade nacional e cultural. Em Inocência,
O gênero romance é usado como instrumento para desbravar um Brasil ainda não totalmente conhecido pelas classes letradas brasileiras do período. O tratamento literário do espaço sertanejo permite inserir a obra no chamado romance regionalista. Aproveite a leitura desta obra clássica brasileira adaptada para os quadrinhos.